Olá, pessoal. Agora nós vamos ter nossas aulas aqui gravadas, tá? Para vocês poderem ter mais acesso. E na sala de aula do Google Meet, né, nós vamos continuar tendo nosso contato de chamada, de verificação, correções de atividade, tirar dúvidas, fazer responder todos os questionamentos, né? Nesse momento em que estivermos no Google Meet. Então, aqui a gente vai dar continuidade com o capítulo aqui, capítulo 2 de literatura, que lá na página 21 vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, tá certo? Literatura e realidade, tá? Vamos rever alguns conceitos da primeira aula e dar continuidade no conteúdo, tá? Então, lá no primeiro dia de aula, nós vimos os conceitos de literatura aqui, né? É o mesmo slide aqui, esse primeiro, tá? Que é justamente para nós revermos esses conceitos. Literatura é a arte que utiliza como matéria-prima suas criações. Então, literatura sempre vai ser arte, né? Literatura está diretamente relacionada com arte, né? E é utilizada como matéria-prima para criações porque as obras literárias, elas envolvem as artes também. Então, é um momento literário, cada momento literário, cada livro, obra, texto literário, ele vai ter a sua arte, né? Ele vai ser também uma obra de arte. Aqui no dicionário, se você for ver no Google, os conceitos que tem lá é uso estético da linguagem escrita, arte literária. Esse uso estético nós temos visto, em vários textos, que essa estética é a estrutura do poema, é como o autor, o escritor trabalha o poema, como ele demonstra o seu texto, como ele quer repassar esse poema para você, né? Qual o sentido daquela estrutura daquele texto, o que será que ele quer demonstrar com aquilo, né? Por isso é uma arte literária, porque ele faz do seu texto uma obra de arte. Conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, né? Novamente, o estético aí, né? Pertencentes a um país, época ou gênero. País é porque no Brasil nós temos as nossas obras literárias específicas do Brasil, assim como Portugal, assim como os Estados Unidos, França, né? Europa. Então, cada país, cada momento histórico tem as suas obras literárias específicas, tá? País e época, né? Que são os momentos históricos. Em cada acontecimento histórico, há obras literárias específicas para descrever aquelas realidades, ou aquela realidade daquele período, daquele momento histórico, né? E os gêneros textuais nós vamos ver mais para frente, né? Que são os tipos de textos que são encaixados dentro de determinada época literária, né? As obras literárias, em todos os momentos históricos, elas têm gêneros textuais que se destacam, né? Romance, poesia, enfim, vários textos, tipos de textos, gêneros de textos, nós iremos estudar dentro da literatura, daquele seu momento histórico. E aqui a gente vai ver as características da literatura. Tá? Nós já vimos, vamos só fazer uma breve revisão. Dialoga com a linguagem com a realidade, né? Que é justamente aquela questão de sempre voltar para a realidade, né? Em determinado momento histórico, ele sempre vai descrever a realidade daquela sociedade na época, né? Para promover a nossa reflexão, fazer a sociedade, os leitores, as pessoas refletirem sobre aqueles acontecimentos, sobre a realidade daquela sociedade naquela determinada época. Apresenta novas visões sobre o mundo, justamente para nos fazer refletir. Então, ele vai apresentar vários pontos de vista que é para fazer você refletir, ou outros pontos de vista, né? Sempre se está em um sentido dela, justamente que é para você, para o leitor, no caso, né? Fazer essa reflexão. Então, vai ter um sentido para você, quando você for fazer a sua leitura do texto, você vai extrair um determinado sentido, a sua interpretação, né? Recriando a realidade por meio de um processo de elaboração estética. Até se repete, né, essa característica várias vezes, porque sempre vai demonstrar a realidade de determinada época, como na Revolução Industrial, que nós vamos ver lá, que é um momento que
que demonstra como era o período que se vivia sobre a Revolução Industrial, como foi que surgiu as periferias e tudo mais, né? Você vai ver realmente a descrição da realidade, né? Porque você vai ler e vai se sentir como se estivesse vivendo aquele momento. Por isso que é uma forma de conhecimento também. Ela agrega conhecimento tanto para a literatura como para história, para artes, tudo, né? Conhecimento de mundo, de como eram aquelas situações, né? E se você trouxer aquela imagem visual no ato da sua leitura para o seu momento agora, você pode até ter algumas comparações, né? Por isso é uma forma também de conhecimento. E os autores e escritores, eles se expressam com complexidade e densidade, que é justamente com o objetivo de nos fazer pensar, refletir e almejar a evolução, né? Crescer, mudar alguma coisa, com o objetivo de comover, né? Denunciar ou emocionar o leitor, justamente por isso, porque o texto literário ele vem para demonstrar, né? Para fazer essa comoção social, para denunciar, fazer alguma crítica social, emocionando o leitor, tá certo? E vamos ter também como característica a verossimilhança, que é uma palavra bonita, e que nós vemos aqui que o sentido dela aparenta, é aquilo que aparenta ser ou é tido como verdadeiro, né? Então, só vai ser verossímil se for verdadeiro. Então, o texto literário, ele sempre vai ter essa característica de verossimilhança, vai ser verossímil, né? Porque ele nos faz refletir sobre algo que seja verdadeiro, que aconteceu de fato naquele momento histórico, e nos faz refletir sobre tudo, né? Ele não deixa, ele não é um texto negativo, ele é um texto positivo, que nos faz querer crescer e evoluir, certo? Então, aqui, literatura, mais um conceito, né, de literatura, que é a imitação da realidade com finalidade estética. Então, novamente, essa característica, que é imitar a realidade, né? Com essa finalidade estética, que ela envolve a arte também, né? Que é justamente a estrutura do poema, como o poema é trabalhado, como as palavras aparecem lá, tudo isso com o objetivo de chamar a atenção do leitor, emocionar, comover, né? Ou transfiguração da realidade visando a emoção. Modifica a realidade visando emocionar, justamente para nos fazer refletir, nos fazer comover e repensar toda a nossa realidade, a nossa vida, a sociedade, tá? Aqui nós temos a literatura e a realidade, né? Que é a principal característica que nós sempre veremos daqui para frente nos textos literários, né? A obra literária é fruto da imaginação do autor. Então, sempre será uma ficção, como diz aí mais abaixo, né? Por quê? Porque são ficções, não que tenham acontecido de verdade, são histórias contadas com base na realidade daquele momento histórico, daquela época, mas que não necessariamente aconteceram. São obras de ficção que descrevem a realidade do momento histórico que o autor está passando, né? Está vivenciando. Com o objetivo de comover o leitor, de emocionar, de fazer uma crítica social sobre aquele acontecimentos daquele momento histórico que ele está vivendo, né? Então, por isso a maioria é ficção. Até porque, antigamente, tudo era mais rígido. E se a pessoa escrevesse, criticasse assim, diretamente alguém, até hoje, né? Pode se responder, né? Responder civilmente, penalmente. Então, não se pode criticar uma pessoa diretamente sem ter provas, né? Então, é mais ou menos isso, né? Os escritores, eles se utilizavam da ficção e da imaginação para criar histórias que se encaixassem na realidade, né? E eles descreviam aquela realidade com esse objetivo de nos fazer refletir e nos comover e criticar ao mesmo tempo, né? Entre outras características que ainda veremos. E mantém a afinidade com o mundo real, como eu acabei de falar, né? Recria o mundo através de sua ótica. Então, eles se utilizam de toda essa criatividade para demonstrar
para fazer uma crítica, para demonstrar o que eles realmente pensam, o que é a, a, a verdadeira história daquela realidade daquela época, né? Tem o poder de alterar a realidade e ativar mudanças no comportamento do indivíduo, justamente porque o texto, as obras literárias, os poemas, eles são com esse cunho, com esse objetivo de fazer refletir, de comover, de criticar, de realmente revolucionar alguma coisa no emocional do leitor, tá? Justamente para fazer essa verificação, essa reflexão da sua realidade com o objetivo de crescer e evoluir. E aqui nós temos algumas características das funções da literatura. A primeira delas é provocar emoção, né? Também, depois de descrever a realidade, vai ser provocar a emoção. Porque é por meio do nosso emocional, quando se mexe com o emocional do leitor, é que leva ele a refletir sobre tudo, sobre a vida, sobre as coisas, a se questionar, né? E o escapismo, que é a fuga da realidade, é quando o escritor ele escreve, ele denota, demonstra alguma coisa no seu texto que ele queria realmente estar vivendo. Por isso é uma fuga da realidade, que é quando o escritor queria estar vivendo aquilo. Então, ele foge da sua realidade e conta uma história sobre determinada coisa que ele queria realmente estar vivenciando, né? A arte pela arte, que é apreciar o belo. Em todo momento, as obras literárias vão estar relacionadas com artes, então temos que apreciar o belo. O belo de como se escreve os textos, o belo de a estrutura que eles formam, a sua estética, né? Das palavras que eles se utilizam, que eles sabem se utilizar muito bem da palavra, do poder que a palavra tem, né? Isso é a arte pela arte, é apreciar a beleza de se criticar, de emocionar, de comover por meio da palavra. Crítica social, né, que eu acabei de falar, que há muita crítica social, que é justamente por meio desses textos que fez a grande massa da população perceber realmente a realidade e buscar os seus direitos, buscar uma mudança, uma evolução. Essa função lúdica, ela está diretamente ligada à função poética, né? À estética, né? Que são os poemas, trabalhar a poesia, trabalhar a estrutura da poesia, toda aquela criatividade que a poesia traz para a gente, né? Então, o lúdico, ele vai ser o poeta brincar com os poemas, brincar com a palavra no poema, brincar com a estrutura do poema. E esse sincronismo é a simpatia desperta pela emoção, né? Que é justamente o objetivo principal dos textos, basicamente, que é dos textos literários, que é causar uma simpatia por meio da emoção, simpatizar o leitor com aquele texto, com aquela história, fazer ele pensar, refletir, querer mudar, querer mudança, né? Esse é o principal objetivo. Uma das características mais importantes da literatura é que ela é circular, ou seja, tem textos que tem obras literárias e textos digamos, da época da colonização do Brasil, que até hoje causam comoção, né? E nós veremos muitos textos portugueses, né? Porque vamos estudar muito a literatura brasileira juntamente com a literatura portuguesa. E lá teremos muitos textos que antigamente, até hoje, eles causam comoção, eles mexem com a nossa emoção e com o nosso emocional. E nos fazem refletir ainda hoje sobre a realidade social. Então, tudo isso nós vamos analisar mais para frente, né? Nos textos e nas atividades que nós iremos fazer, tá certo, gente? Então, por hoje, nós temos aqui esse conteúdo, fechando nas funções da linguagem, tá certo, gente? E a gente se vê lá na sala de aula do Google Meet, tá certo, gente? Tchau.